Boa noite a todos. Boa noite a todos na internet, Instagram e Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021. Somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Eu vou passar alguns recadinhos. Eu peço por gentileza que vocês continuem com as máscaras, que desliguem os celulares, mantenham por gentileza o silêncio, mesmo depois de terminada a palestra, porque acaba atrapalhando na sala de passe e até no atendimento do médico ou do irmão José. Tenho algumas informações. Nós vamos fazer um bazar de Natal, dia 18 de dezembro. E até, se vocês quiserem, nós temos já um exemplo agora no final da palestra. Tem uma mesa lá fora que é um spoiler do que nós venderemos no dia, porque teremos peças novas e fora o brechó que nós já temos. Então, será dia 18, no sábado, das 9 às 13 horas. E também nós estamos precisando que, se vocês puderem, tornar-se sócios, para nós podermos manter a nossa casa. E nesse caso, se vocês desejarem, pode ser uma doação de qualquer quantia. E vocês podem falar na secretaria. A palestra de hoje será Pedir e Obtereis, com a Estela. E eu vou ler um trechinho aqui do livrinho de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Face ao aparente triunfo do mal, em desgoverno, em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Então agora vamos iniciar a nossa tarefa de hoje, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos tirar o melhor proveito desta palestra e do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora passo a palavra à Estela. Boa palestra a todos. Tirar a máscara aqui. Boa noite a todos, né? Agradeço aí a casa pelo convite. Espero que a gente faça um bate-papo com o texto que eles nos propuseram, né? Que é Pedir e Obtereis, do Livro dos Espíritos, do capítulo 27. Especificamente, esse capítulo fala do quê? Da prece, né? Que a prece é o meio pelo qual a gente se liga ao nosso Pai, né? A todas as energias. E para aquele que porventura não acredita em nada, né, que aqueles que dizem que é cético, eles acreditam em energias. Então eles também se conectam ao universo através das energias, que é o nosso Pai eterno que está aí, né? Cada um dá o nome que quer, mas a gente sabe que ele está ali ao nosso entorno. Então eu vou ser fiel aqui ao nosso evangelho, né? Aqui eu vou começar, eles estão dizendo assim: a prece é aquela que fazemos ao nosso Pai com a nossa sincera palavra, que é do nosso... Oi, desculpa. Você não está usando? Posso usar? Não tá Desculpa, tá. Por gentileza. Não tem problema. Tá ouvindo? Tá, desculpa. Tô acostumada, né, gente? A verdadeira prece é aquela que fazemos ao nosso Pai com a nossa sincera palavra, com o nosso sentimento lá interior, né? Não temos que estar em grandes multidões orando, né? O pessoal fica aí
elevando os braços e ressaltando o nosso Deus, isso e aquilo, né? Com repetidas palavras, centenas de vezes a mesma coisa. Ninguém está dizendo que isso não é correto, né? Estamos dizendo que não há necessidade a isso para nos ligarmos ao Pai. O que o Pai quer de nós? Que quando a gente necessita ou queira, e a prece não é só por necessidade, a prece pode ser por agradecimento, né? A prece pode ser um dia que nós estamos tão bem, estamos agradecendo ao Pai por estarmos aqui nesse instante, né? Então a prece é simplesmente uma palavra que significa a nossa ligação com os Espíritos, né? No instante de uma prece, se oramos com o nosso coração fervoroso, né? Automaticamente nos sintonizamos com o plano espiritual, né? Ao nosso entorno vem aquela luz maravilhosa e a gente vai se sentindo melhor da situação que a gente se encontra, né? Então aqui na realidade o Pai já sabe de todos os nossos pensamentos, necessidades, sentimentos. O Pai sabe tudo, né? Então o pessoal pergunta assim: para que orar? Para que pedir? Para que falar? Porque Ele já sabe tudo, né? Mas Ele coloca, né? Então, porém a prece é uma maneira de nos ligarmos a Ele. Só que a gente estaria fazendo aqui, né? A gente vem aqui para tropeçar, para cair, né? Para levantar. E então é uma maneira da gente, Ele nos dá as oportunidades da gente cair e se levantar, né? Reconhecendo que necessitamos sempre de estarmos em sintonia. No momento de dificuldades, muitas vezes nos afastamos, porque é engraçado, né? Quando a gente está ruim, a gente descrê, né? Quando acontece alguma coisa muito difícil no nosso caminho, uma perda de alguém, uma doença, aquela unha encravada aquela unha encravada lá que me tormenta, porque cada um tem uma dor, né? A dor real é aquela que você sente no momento. Eu acho que a minha vai ser sempre maior que a sua, porque eu estou sentindo a minha, né? Então, às vezes, nesses momentos, que é quando a gente deve se ligar mais ainda ao Pai, o que a gente faz? A gente está mais longe, né? A gente descrê, a gente simplesmente descrê, assim, com uma grande facilidade. Mas o nosso Pai, que é divino, misericordioso, amoroso, está sempre do nosso lado, o que Ele coloca ao nosso entorno? Seres de luz, anjos guardiões, nossos protetores, ali nos orientando, nos intuindo, nos ajudando, para que a gente, naquele momento lá de tristeza, de ódio mesmo, a gente possa devagarzinho ir abrindo a nossa mente, nos sintonizando novamente com a luz, com a positividade, com a esperança e, de novo, tomamos o rumo da nossa existência, né? Tem uma parábola nesse... o nosso evangelho, não sei se todo mundo já teve oportunidade de conhecer, que eu acredito que sim, tem várias parábolas, várias historinhas, né? Porque a gente sempre... eles, né, já sabem, e a gente também acha que através, às vezes, de alguns exemplos, a gente grava mais as coisas, né? Então, aqui tem uma parábola nesse capítulo, e eu vou ler, que diz assim, que 2 homens subiram ao templo a fim de orar, né? Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando sempre em pé, orava, né? E dizia assim: meu Deus, eu vos rendo graças, que eu não sou um homem como esses que estão por aí, esses ladrões, esses injustos, esses adúlteros, né? Blasfejando contra as outras criaturas. E dizendo ainda, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, tudo que possuo, né? Então ele estava ali orando, se vangloriando do que ele fazia, né? Eu dou, eu faço, né? E aí o publicano, que era um pouco mais simples, estava a um canto, né? Aí o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer a erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Veja aí a diferença das 2 situações, né? E aqui depois eles ainda colocam que, com certeza, aquele publicano, né, que reconheceu que ele era errado, que ele tinha pecado, mas que ele reconhecia o que ele estava fazendo, né? Ele humildemente, introvertido com ele mesmo, ele pedia, né, perdão ao Pai do que tinha acontecido. Que eles relatam que quando eles voltaram para a espiritualidade, né, esse já tinha andado um passinho a mais do que o outro, que se vangloriou daquilo que fez, né?
Então a gente nunca deve, qualquer ato que se faça, se vangloriar de uma situação, né? Ah, eu vim aqui na casa, eu doei R$1 milhão aí. E o outro veio e ajudou eles aqui a abrir o portão, a fechar, a limpar a casa, ou qualquer coisa. Não há atividade que seja menos ou mais do que a outra, mas é aquele que a gente doa de coração, que a gente faz com amor, né? Isso não tem preço, né? Se existe coisas no mundo que não tem preço, é o que a gente faz com o coração, com o desejo realmente de auxiliar e ajudar ao próximo. Jesus claramente define a qualidade de uma prece. Quando orar, ele diz: não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Ele nos mostra que não é a qualidade e a multiplicidade das palavras que serão ditas, mas sim pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa ou contra alguém, tente perdoar, né? Porque como que eu posso pedir alguma coisa em prol da minha pessoa se eu estou judiando, machucando uma outra pessoa? Como Deus pode me ajudar se eu não estou ajudando ao meu próximo, né? Todos nós somos pecadores, fazemos muitas coisas erradas, né? Mas reconhecer o nosso erro é uma coisa muito importante. Então a gente tem que tentar, pelo menos, sermos boas pessoas, para quando nós também tivermos que pedir alguma coisa ao Pai, ser mais fácil nos colocarmos diante dele. Embora o nosso Pai está sempre conosco, a gente pode ser o que for, ele jamais deixa de estar ao nosso lado. Nós é que achamos que distanciamos dele, mas ele está sempre à mesma distância de nós, né? Em qualquer fase da nossa existência, terrena ou espiritual. Então, orar, enfim, com humildade, como o publicano, que se colocou lá no cantinho, né? Ainda eu penso assim, né? A melhor oração é aquela que a gente está lá no cantinho, só a gente, onde quer que seja, tomando um banho, lavando uma louça sozinho, num metrô, num trólebus, ali, você sozinho, né? Você ali fecha os seus olhinhos e você instantaneamente se liga. E não são palavras maravilhosas, aquelas orações, que tem tantas orações maravilhosas, mas é aquilo que vem lá de dentro, é aquilo que só meu Pai sabe o que acontece. É aquilo que só eu consigo dizer para Ele, né? É aquilo que às vezes eu escondo de mim mesmo, mas do Pai, como eu vou esconder? Como eu já disse aqui no começo, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo a todo instante. Então, eu vou mentir para quem? Para mim mesmo? Que vai adiantar, né? Então, aquele momento de muita dificuldade, aquele momento, estou dizendo aqui um momento de dificuldade, então não estou nem dizendo nas alegrias, né? Porque nos dias de hoje, como sempre teve, desde os primórdios, existem muitos problemas com a humanidade, né? Cada fase é uma coisa. Nós agora, recentemente, com a pandemia, ainda estamos atravessando algumas coisas que ainda ficaram dela, né? Quem não teve problema nessa pandemia, né? Feliz daquele que não teve, mas a grande maioria passou por alguma dificuldade. Ou perdeu um ente querido, ou perdeu o emprego, o relacionamento dentro de casa ficou muito difícil, porque todo mundo saía cedo para trabalhar, só vinha à noite, ficava só fim de semana em casa. Então, assim, nós todos passamos por momentos de dificuldade. E, gente, quem aqui não parou um segundinho para pedir a Deus que nos ajudasse numa situação, né? Aí você pensa assim, ai, será que Ele me ajudou? O que será que aconteceu? Como foi? Né? Eu consegui chegar até Ele? Como eu faço para fazer isso, né? Então, voltando a falar, o nosso sentimento e o nosso desejo é o que nos liga. E quem está ao nosso lado para tudo isso? Esses anjos guardiões que eu já mencionei, né? São os emissários do nosso Pai, que os auxiliam. Porque Deus, né, todo-poderoso, tanta coisa, né? Então, Ele tem tantos que os auxiliam. E a gente, e nesses momentos que nós passamos também, muitas pessoas tiveram o pensamento do suicídio. Quanto a gente não escutou de suicídio por vários motivos. Até pessoas que a gente chegou a conhecer e falou, imagina, como que essa pessoa fez um negócio desse, né? Impossível. Pensamentos de dificuldade, desilusão, que levam as pessoas. Ninguém pode falar, eu não vou fazer isso, eu não vou passar por aquilo. Porque na realidade nós somos exatamente todos iguais. Estamos em lares diferentes, mas os nossos problemas são todos iguais aos outros. Do meu vizinho não é melhor e nem pior do que o meu. Eu não sou melhor que ninguém. Vocês não são melhor que eu. Somos todos igualitários. Por quê? Somos todos filhos do único Deus. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, a gente não tem um filho e não gosta de todos iguais?
Nossos filhos são iguais uns aos outros? Uns são completamente diferentes dos outros. Mas o pai e a mãe amam seu filho igualmente. Assim é Deus, né? E por ser uma criatura maravilhosa, justa, justíssima, Ele jamais daria oportunidade para mim melhor do que para você, do que para você, do que para qualquer outro, né? O que acontece é que cada um de nós está num processo diferente de evolução. Por quê? Porque nós expiamos já as nossas dívidas, outros estão contraindo novas, né? Então não importa o que é que cada um faça, mas todos vão chegar no único lugar, que é onde o nosso Pai quer, né? Nas esferas angelicais. Não sei quantas encarnações, né, Dara? A gente vai ter que fazer para isso, mas a gente está lutando por isso, né? Tropeça, levanta, tropeça, levanta. Eu falo assim que os obstáculos são os degraus de uma grande escada, que é a nossa elevação, né? Eu tropeço hoje, mas eu estou ali firme. Daqui a pouco eu vou adiante, e aí eu vou indo. Às vezes eu tropeço, fico muito mais tempo num determinado degrau, porque talvez ali tenha sido mais difícil eu estar entendendo alguma coisa, mas amanhã eu estou lá, tentando andar um degrau a mais. E a nossa prece é o que nos liga e nos dá a confiança, para a gente ter certeza que isso vai existir, que vai acontecer. O nosso Pai, Ele é tão maravilhoso, que o que Ele faz? Quando a gente pede para reencarnar e aqui chega, e Ele nos permite, e a gente coloca lá N coisas para a gente fazer, para a gente ser muito melhor, né? Para a gente ser ali, quando a gente vem para cá, a gente quer chegar aqui, a gente quer ser anjo, né? Quando chega aqui, a gente esquece tudo e tropeça nessa escada, não sei nem quantas vezes, né? Mas enfim, o Pai é tão bom, o que Ele faz? Ele deixa a gente reencarnar, mas Ele não deixa a gente vir sozinho. Jamais. O que Ele faz? Ele coloca várias criaturas ao nosso entorno, anjos de luz, guardiões espirituais e também físicos, encarnados, que nos ajudam na nossa jornada. Assim como nós também viemos encarnados, auxiliando outras pessoas na nossa jornada para ir adiante. Então, muitas vezes, quando a gente tropeça de alguma maneira, tem alguém sempre ao nosso lado para nos dar um rumo, né? Para dar aquele cutucãozinho lá, opa! Acorda aí, Estela, hoje você achou que ia cair, mas eu estou aqui para dar a mão para você seguir adiante. Um momento de dificuldade, qualquer ele que seja. Um momento que aquela pessoa, naquele momento, tenha necessidade de auxílio e de luz. Aqui, já nem segui mais aqui. Aí tem uma outra historinha aqui também no nosso evangelho, que quer dizer bem isso que eu acabei de dizer. Vou tentar ver se eu lembro para falar para vocês sem estar lendo. Existia uma criatura que estava no deserto, e ela estava lá morrendo de sede, sozinha, caída, já desesperada, porque estava morrendo aí no caminho e não tinha ninguém ao entorno dela. Aí ele levou o pensamento, né, e falou, ai meu Deus, me ajuda, né? E ficou ali, caído, desfalecido naquele deserto, né? Antigamente aquele solzão do deserto que tinha. De repente veio um pensamento na sua mente, né? Para que ele seguisse por um caminho que existia ali. Mas ele estava tão caído, com tanta dificuldade, mas ele reuniu forças, não sabe da onde, né? Da onde veio essas forças, e ele conseguiu se erguer por alguns instantes. Tinha umas veredas, que eles falam veredas, mas são uns caminhozinhos, né? E ele seguiu por um caminho. Mais adiante naquele caminho, quase que ele se arrastando, o que ele viu adiante? Um riacho que tinha água. Feliz da vida, ele ali chegou, bebeu água, se melhorou. Aí aqui eles falam assim, que a pessoa de fé, o que ela faria nesse momento? Ela diria, Deus, muito obrigado por eu ter conseguido me ter erguido e vindo até aqui, né? Obrigado pela sua ajuda, por eu ter conseguido vir aqui. Uma pessoa de pouca fé, porque todo mundo pede, né? Mas uns têm fé e outros não têm fé. Uma pessoa de pouca fé falaria aqui, olha, ainda bem que veio esse pensamento na minha cabeça e eu consegui me arrastar. E olha só, eu andei pelo lado certo, era para ir para a direita, eu fui para a direita. Porque se fosse para a esquerda, eu não tinha chegado lá. Olha, eu tenho muitos bons pensamentos. Então, o que aconteceu nesse momento? Ele foi intuído. Tinha anjos ali, guardiões, intuindo, como a gente mesmo em alguns momentos, que às vezes eu me der na nossa cabeça e falo, nossa, da onde eu tirei isso? E acabou dando certo, né? E isso aconteceu com essa criatura no deserto. Aí você pode falar assim para mim, mas por que simplesmente lá a providência divina não colocou aquele anjo lá visível para ele, pegou ele lá pelos braços, arrastou ele até essa vereda e ele bebeu água?
porque Deus é tão inteligente e maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade da gente mesmo conseguir fazer as coisas, porque Ele nos dá a capacidade para fazer as coisas. O que acontece conosco é que nós nos acomodamos, mas todos somos capazes, né? Então, ele poderia ter se manifestado lá e ter arrastado ele até o lugar, mas não, ele ainda deu a oportunidade de ver que Deus era misericordioso e ajudou, e também dele dizer que não, que ele simplesmente teve uma boa ideia, que ele é uma pessoa de boas ideias e conseguiu ir. Ou seja, a todo instante nós temos o livre-arbítrio, né? Para falar e fazer aquilo que a gente queira, né? De tão misericordioso que o Pai é. Aí você pensa assim, nossa, se Deus sabe, né, das coisas, como eu já disse no começo, né? Por que então que a gente passa por tantas coisas? Por que Ele não põe os atalhos no nosso caminho? Seria fácil ter os atalhos no caminho? Qual seria a nossa glória de tudo aquilo? Eles também dizem aqui num trechinho das crianças, né, que estão começando a andar e ela levanta, está indo ali bem devagarzinho, o pai e a mãe estão ali do lado para não cair. A hora que ele vai cair, você vai lá e segura para ele não cair. Aí o dia que você está meio distraído, ele vai sozinho ali, ele quase cai, mas ele consegue se equilibrar e vai andando. É o que o Pai faz com a gente. Ele está no cantinho nos espiando ali, para que a gente ache que vai cair, mas que a gente veja dentro de nós que nós somos capazes de andar, que nós estamos saindo da fase do engatinhar e nós estamos começando a fase do andar, né? E isso nós temos que fazer pela nossa vida toda, com todos os que estão ao nosso em volta. Nós temos que indicar os caminhos, mas cada passo da nossa caminhada depende de cada um de nós, de qual foi a estrada que nós procuramos, de como nosso Pai nos intuiu para chegarmos naquele lugar. E a prece é um elo que nos liga de maneira a qual que nos iguala, né? Nesse momento nós somos todos iguais, todos iguais. Não tem diferenciação de raça, de cor, de situação financeira, se somos deficientes. Até a própria pessoa que tem deficiência, ela é capaz, né? Dependendo do grau. Até a pessoa que tem uma certa deficiência mental, ela tem nuances de lucidez, aonde ela pode se ligar ao Pai, né? Porque se existem anjos guardiões que nos ajudam a seguir adiante, se o Pai nos colocou em meios aos quais a gente consegue seguir adiante, né? Então, quem vai questionar? Quem de nós questiona o que está aqui no Evangelho? Quem de nós questiona o que vem da Bíblia, né? Quem de nós questiona tudo o que passou Paulo de Tarso, que foi um que não acreditava, né? Corria atrás de Jesus naquelas situações todas que passou, e Jesus conseguiu mostrar a ele a verdadeira realidade, né? Tirou o véu dos olhos dele. Como nós temos essas traves que ainda às vezes fecham os nossos olhos para algumas situações e nós somos descrentes para muitas coisas, né? Quem conhece a história de Paulo de Tarso e quem não conhece, pesquisa na internet, pede para alguém contar, para ver o quanto nós podemos mudar na nossa existência, o quanto tudo pode mudar o caminho. Porque às vezes a gente acha, o nosso verdadeiro grande defeito é o nosso orgulho, né? A gente nunca pode reconhecer que a gente está errado, né? Porque eu não erro, porque eu sou perfeitíssima, né? Eu já aqui estudei aqui, de vez em quando eu faço umas aulas, né? Eu vou em algum lugar, faço uma palestra, então eu nunca erro. Quem é que nunca erra, né? Então, o primeiro erro já é o de achar que eu não erro, né? Porque é através dos nossos grandes erros que nós reconhecemos que nós podemos seguir adiante, e ali a gente vai ver os grandes acertos. Porque depois que a gente entra num caminho errado e descobre o caminho certo, a gente não esquece mais, né? Porque tolo é aquele que cai sempre no mesmo lugar. E se a gente cai sempre no mesmo lugar, é porque a gente ainda não aprendeu. Porque a lição que é dada e a lição que é bem aprendida, ela jamais é esquecida. Jamais é esquecida. A gente também, eu gosto também de contar uma outra historinha. Estou cheia de historinha, né? Porque a historinha acho que é uma beleza. Existia um sábio, essa eu vou contar, da estagnação. De quando a gente acha que está tudo bem, que nada precisa melhorar, que eu vou ficar ali parado no mesmo canto.
Deus dá oportunidade, né? Eu falo que nós vivemos de oportunidade constante. Dentro de um único dia, o Pai coloca à nossa frente diversas oportunidades para que a gente mude a nossa direção, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a todo instante. Porque muita gente não evolui porque tem aquela grande palavrinha que é a preguiça, né? Tem preguiça de tentar fazer alguma coisa. Ah, não, hoje eu não vou fazer nada, hoje estou cansado. E isso vai passando. E nós não podemos nos esquecer que a oportunidade de estarmos aqui hoje reencarnado, ela é rara. Porque cada dia que passa, as pessoas têm menos filhos. Então, a oportunidade de retornar aqui, cada vez está mais difícil. Porque pensa que na época dos meus avós, anterior a isso, o pessoal tinha 12 filhos, 15 filhos, né? Era comum a gente ver famílias assim, bem volumosas. Hoje em dia você vê famílias que não tem nenhum filho, tem 2, 3 cachorrinhos, né? Então como é que faz? Cada vez mais difícil. Então nessa encarnação, nós temos que tentar fazer o melhor de nós mesmos, para que a gente consiga, quando partir para o plano espiritual, ter feito o melhor possível de nós mesmos, né? Então diz uma historinha aí também de um sábio que andava com os discípulos a caminhar aí nas antiguidades, né? E um dia eles passaram por um sítiozinho caidinho, não tinha nenhuma vaquinha, a casinha estava bem caída, tinha lá um senhorzinho parado na porta daquela casinha, tinha 2 crianças e a esposa, era um casal e 2 crianças, né? Aí eles passaram de lá, ofereceram uma água para eles, uma alimentação, que era comum naquela época você bater nas portas e eles te receberem dessa maneira. E aí tudo bem parado. Ele tinha uma vaquinha, que daquela vaquinha ele tirava leite e fazia um queijinho, que era o que eles comiam, né? Criava umas galinhinhas. Então ele achava que aquilo que ele tinha, aquela vaquinha, uma hortinha, umas galinhinhas, um porquinho, era o suficiente para a vida dele. Embora ele tivesse muito potencial e as terras que ele tinha muito potencial. E foram seguindo a jornada. Aí o sábio disse para os discípulos: quando anoitecer, você volta lá naquele sítiozinho e você tira aquela vaquinha que esteja lá. Aí o discípulo falou assim: nossa, mestre, mas eles vivem daquela vaquinha, o leite para as crianças, o queijo. Aí o sábio disse: faça o que eu estou lhe dizendo. Aí ele tirou. Não concordou, mas quem ia discutir com um sábio, né? Ele era um sábio, né? E foram adiante. As jornadas duravam anos e anos, né? Porque era tudo na caminhada. Depois de muito tempo, eles retornaram. Porque eles faziam que nem um círculo, né? Iam pelos lugares e depois retornavam para ver o que tinha acontecido, o que eles tinham passado das lições. Quando eles retornaram naquelas imediações, logo do alto eles avistaram uma casa muito bonita, um pasto verdinho, várias vacas no curral, uma criação enorme de galinha, muitos porcos, tinham frutas, né? Não tinha mais criança, tinha uma mocinha e um mocinho bem grande, aquela pessoa que ficava lá na porta antigamente, que estava muito bem arrumada, né? A prosperidade chegou naquele local, né? Ainda o discípulo nem achou que eram as mesmas pessoas que estavam ali. Aí quando eles pararam lá, mais uma vez, de oferecer alimentação e água, né? Aí o sábio perguntou para essa pessoa dessa casa, falou assim: nossa, a sua vida melhorou muito, né? O que aconteceu? Ela falou: olha, aquela noite que vocês passaram, aquele dia, né? Aquela noite que vocês passaram aqui, sumiu a vaquinha que tinha, que era o sustento que a gente tinha da família. E eu fiquei muito triste, achei que a gente não ia ter mais alimentação, não ia conseguir nada. Aí eu peguei umas galinhas, fui para a cidade, vendi, comprei uma outra vaquinha, vim aqui para casa, comecei a arar a terra, ou seja, ele começou a trabalhar, arou a terra, produziu, vendeu, comprou o porquinho. E o trabalho que vai gerando, é como nós, você vai trabalhando e vai indo. Ele prosperou. Por quê? Foi necessário que tirasse dele aquilo que ele pensou que era aquela muleta que existia, para ele perceber que ele tinha 2 pernas. Ele podia andar, ele podia caminhar, ele podia fazer as coisas. Então, assim, o sábio foi sábio realmente, né? Ele tirou do caminho dele o que o impedia de ir adiante. Assim somos nós. Temos que repensar lá no nosso consciente, nosso subconsciente, qual está sendo o nosso entrave, qual está sendo a nossa muleta, né? Hoje em dia, a depressão está tomando conta das pessoas, né? Qual o entrave que está acontecendo? O que nós podemos fazer para nos melhorar? Então, vamos achar
a muleta no nosso caminho, para que essa muleta saia dali e a gente prospere na nossa mente, nos nossos pensamentos. E através da prece, a prece sentida. Quem nunca chegou lá e orou numa situação de tanta dificuldade, orou até que as lágrimas caíram sobre os nossos olhos, tão entristecidos que a gente estava, achando que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, e fomos dormir, adormecemos, orando ao nosso Pai verdadeiramente. E no dia seguinte, quantas coisas foram modificadas. De repente, apareceu no nosso caminho aquilo que a gente nunca esperava. Porque nós queremos uma solução imediata. O Pai nos dá um caminho para que a gente consiga seguir naquilo que é para a nossa prosperidade, né? Então, eu gostaria que vocês, quando fossem orar, né? Quando fossem fazer uma prece, mesmo que fosse uma Ave Maria, um Pai Nosso, mas sentir aquilo que você está falando, né? E se não quiser falar um Pai Nosso ou uma Ave Maria, agradecer ao Pai pelo dia de hoje, por a gente de manhã poder levantar, ter as duas perninhas que nos fazem caminhar, né? Agradecer imensamente ao nosso Pai a grande oportunidade da gente estar aqui no dia de hoje, essa casa tão abençoada, aberta a cada um de vocês, para que ponha no nosso pensamento um pouco de luz, de positividade, de esperança, de certeza de que a gente está aqui unidos por um único ideal, para a melhora evolutiva de todos nós aqui e de todo o nosso planeta, que precisamos orar pelo próximo, precisamos orar principalmente por aqueles que hoje em dia estão sofrendo a fome, né? Que estão sofrendo tantas mazelas dessa vida. Não temos que ter dó e nem pena de quem passa por isso. Por quê? Porque se está nessa situação, é um processo evolutivo que ele esteja. Mas nós podemos orar para que ele possa despertar e se melhorando. Que ele descubra qual é a muleta que está no caminho dele, ele consiga novamente caminhar e andar essa jornada. Estou passando da minha hora. E é isso que eu tinha para hoje. Mas eu trouxe aqui no meu celularzinho uma oraçãozinha, que eu peço licença para fazer. É bem rapidinha, viu, Vanessa? É porque eu recebi isso num grupo e achei assim que deveria dividir. Só um minutinho. Não sou tecnológica, podem perceber, mas tenho boa vontade, porque se tem uma trava na minha vida é a internet, mas aí a gente vai tirando a muleta e vai tentando. Pega o filho que ajuda, né? E a gente vai indo. Sempre tem alguém. É uma Ave Maria que eu recebi e achei assim divina. Eu vou ler para vocês, tá? Como encerramento e já agradecendo a todos vocês pela paciência. Ela diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, Nossa Senhora de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria. Essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe ao lar, ao retorno dos seus lares, e que ao chegarem ao lar de vocês lá, sabe, levem o pensamento no seu lar, como se um ciclo de grande luz envolvesse a casa de cada um de vocês, trazendo lá dentro toda a intuição necessária para cada um de nós possa se melhorar. Esse é o que eu desejo do meu coração a todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Desculpa, acho que eu passei. Boa noite. Bom, então que possamos levar esta reflexão, né, tão importante, que fala sobre a prece,
sobre o saber pedir, né? Que para pedir nós precisamos merecer. Então não é só pedir, né? Precisamos laborar, trabalhar também para ter o merecimento. Então que possamos levar essa reflexão e irmos nos encaixando, né, em todo esse ensinamento. Então agora a gente vai para aquele momento gostoso, onde nós vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade. Eu convido todos a fecharem os olhos e fazer uma respiração profunda e suave várias vezes, serenando a mente, tranquilizando o coração, relaxando o corpo. Vamos respirando e soltando bem demoradamente o ar, como se estivéssemos soltando todo o peso que acumulamos em nosso corpo. E vamos nos entregando a este momento. Vamos ficando mais leves. Vamos inflando os nossos corações de gratidão. Gratidão a Deus por este momento, pela vida tão preciosa. Gratidão a Jesus por tantos ensinamentos, pela sua luz amiga e amorosa que nos acompanha, que nos guia constantemente. Gratidão a toda a espiritualidade amiga da luz, que nos convida a todo tempo a esta conexão amiga. Que possamos aprender a fortalecer esta conexão com aqueles irmãos que estão à nossa frente, que nos estendem a mão. Então vamos elevando o nosso pensamento com muita alegria no coração, com muita paz. Dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos aproveitar alguns instantes, enquanto a sala de passe se prepara, enquanto não somos chamados para a sala de passe, vamos manter os nossos pensamentos alinhados com os nossos mentores, com a equipe espiritual desta casa que nos acolhe. Vamos manter uma conversa amiga, bem simples, mas vamos nos manter assim, serenos, de coração aberto. Muito obrigada a todos que nos acompanham pela internet. E temos o nosso próximo encontro na quinta-feira, às 20 horas. Gratidão a todos.